E aí, tudo bem? Boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Na nossa última lição sobre Introduction to Parallel Transaction Processing, a gente explorou os fundamentos de como a mágica da execução paralela acontece. Mas ficou uma grande pergunta no ar: como organizar esse mar de dados sem causar um desastre? Bom, é exatamente isso que a gente vai decifrar nesta análise. Nós vamos focar nas engrenagens do escalonamento e na detecção de conflitos, entendendo a fundo a mecânica de execução paralela. O objetivo aqui é ver como colocar milhares de transações nos trilhos certos de um jeito totalmente seguro e, claro, absurdamente rápido. O nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, a gente passa pelo problema do escalonamento. Depois, as regras de leitura e escrita. Em seguida, a gente conhece o famoso grafo de dependência, aprende a empacotar lotes de execução e fecha com heurísticas e próximos passos. Bem simples, né? Então vamos lá. Parte 1. O problema do escalonamento. Basicamente, organizando o tráfego. Imagina o seguinte cenário. A gente tem múltiplas instruções tentando acessar os mesmos dados, exatamente no mesmo milissegundo. É o grande desafio da execução paralela. Sem regras muito rígidas, o resultado vira um caos. Então, a grande pergunta que a gente precisa responder é: como evitar colisões de transações? Pensa nas transações da rede como veículos em altíssima velocidade e as contas da blockchain como pistas bem estreitas. Se dois caminhões pesados tentarem entrar na mesma pista para recapear o asfalto ao mesmo tempo, a gente tem uma batida feia. Na blockchain, isso é uma colisão de dados. É por isso que entra em cena a figura do escalonador. Ele é o maestro do trânsito, aquele que diz quem tem o sinal verde e quem precisa pisar no freio. E isso nos leva à parte 2, regras de leitura e escrita, comparando pegadas. Para esse maestro do tráfego trabalhar direito e não travar a cidade inteira, ele tem que seguir algumas leis. Antes de liberar qualquer fluxo, o escalonador inspeciona os rastros que cada instrução quer deixar. E a regra aqui é brilhante de tão simples. Leitura é uma zona super segura. Vários veículos podem passar, olhar a mesma vitrine na pista ao mesmo tempo e ninguém bate em ninguém. É pacífico. Agora, escrita, aí, meus amigos, mora o perigo. Se alguém decidir parar para alterar o asfalto dessa pista, o escalonador tem que apitar, parar tudo e impor uma ordem estritamente inviolável. E é dessa atuação rigorosa que nascem as nossas famosas classes de conflito. A gente tem a leitura após gravação, a famosa roll, a gravação após leitura, que é a war, e a pior de todas, a gravação após gravação, conhecida como WAW. Chega a ser engraçado imaginar o caos de um conflito WAW, que é basicamente duas transações saindo no tapa no meio da rua digital para ver quem consegue alterar o saldo de uma carteira primeiro. Essas três situações são exatamente os cenários de risco que o nosso sistema precisa evitar, custe o que custar. E como a gente evita isso? Parte 3. O grafo de dependência. Mapeando o caminho. Com os perigos já mapeados, a gente chega no coração de toda essa tecnologia. O grafo de dependência é tipo o projeto de engenharia mestre desenhado para prever e resolver os congestionamentos antes de os carros saiam da garagem. Oficialmente, é um grafo direcionado cujas arestas codificam restrições de ordenação determinísticas para evitar colisões. Traduzindo isso para a nossa vida prática, o sistema pega aqueles três conflitos perigosos e desenha setas. E essas setas garantem matematicamente que uma sequência de dados termine todo o seu trabalho antes que a próxima comece. Nas rodinhas de quem estuda Web3 a sério, conseguir montar e otimizar esses grafos é o que separa a galera que está só começando dos verdadeiros arquitetos de sistemas. Mas quer ver isso funcionando na prática? Dá uma olhada nessa tabela com as transações da T1 até a 5. É só bater o olho na linha da T1 para ver que ela precisa escrever uma informação na conta C. Mas logo embaixo, a T2 quer fazer uma leitura exatamente nessa mesma conta C. Conflito na certa, concorda? Então, a regra é clara. A T2 tem que esperar a T1 terminar a escrita dela para poder ler a versão atualizada. Pronto, uma seta de dependência nasce aí, ligando a T1 direto para a T2. É fazendo esse cruzamento em tempo recorde que a gente constrói aquela teia complexa de organização. Certo, avançando para a parte 4, empacotando lotes de execução. A nossa linha de montagem em ação. Com as interdependências todas amarradinhas, é hora de ligar as esteiras. A gente tem 4 passos fundamentais nessa fábrica digital. Passo 1, comparação pareada. A gente cruza as informações buscando qualquer sobreposição. Passo 2, montar o grafo, traçando literalmente as setas de quem depende de quem. Passo 3, que é onde a velocidade entra. Detectar grau zero. Aqui a gente caça as tarefas livres, aquelas que não tem nenhuma seta apontando para elas. E finalmente o passo 4, o nivelamento, que é empacotar essas tarefas livres em lotes para que os processadores rodem todas elas ao mesmo tempo.
E o resultado daquele nosso exemplo bagunçado das 5 transações? Fica incrivelmente eficiente. A gente transforma o caos em 3 lotes perfeitamente organizados. No lote 1, disparamos a T3 e a T4 simultaneamente, com segurança total. Assim que elas terminam, o caminho se abre e a T1 corre completamente isolada no lote 2. E quando a T1 cruza a linha de chegada, o caminho final fica livre para a T2 e para a T5 rodarem juntas no lote 3. Sabe o que é isso? É a mágica da concorrência paralela acontecendo sem quebrar absolutamente nenhuma regra de segurança. O que nos leva à nossa parte final. A parte 5, heurísticas e próximos passos. Otimizando a fábrica. Obviamente, quando a gente lida com redes globais, a gente sempre quer extrair o máximo de performance. E o escalonador tem 2 estratégias principais na manga para agrupar essas tarefas. A gente tem o nivelamento, que foca na simplicidade. Ele é justo, é determinístico e super leve de calcular. Por outro lado, a gente tem o empacotamento guloso. O nome já diz tudo, né? A ideia aqui é socar o máximo possível de transações dentro de um único lote para conseguir uma densidade absurda de execução. O preço disso? Um algoritmo bem mais pesado e uma matemática que consome muito mais tempo do sistema. Mas seja qual for a estratégia, existem algumas regras de ouro para manter a saúde desse ecossistema. Primeira coisa, critério de desempate determinístico é lei. Se 2 transações brigam para escrever no mesmo lugar, a regra de quem ganha tem que ser idêntica sempre, em todos os nós da rede. Senão, perde-se o consenso e a blockchain trava. A gente também precisa criar estratégias para evitar pontos quentes, aquelas contas recebendo enxurradas de requisições. Além disso, aplicamos limite de tamanho nos lotes e usamos uma pontuação inteligente para dar prioridade de passagem para aquelas tarefas mais curtinhas. E depois de dissecar todo esse mecanismo hoje, a grande lição que a gente tem que levar é: arestas de dependência são a representação canônica dos conflitos. E por que isso é genial? Porque o sistema escolhe gastar energia computacional montando esse grafo meticuloso lá no começo para nunca mais precisar recalcular a segurança enquanto a coisa está rodando. As setas do grafo viram a lei absoluta, a verdade inquestionável, da qual o escalonador não precisa duvidar jamais. Só que no fim do dia, uma blockchain não é um laboratório perfeitamente controlado, né? O que nos deixa com um gancho muito interessante. Onde esses lotes que a gente desenhou tão direitinho encontram o caos da realidade dinâmica? O que acontece quando os recursos falham? Ou quando dá um erro de aborto no milissegundo exato do processamento? Bom, esse é o mistério que a gente vai desvendar nas nossas próximas explorações sobre a resolução de conflitos em tempo real. E se a curiosidade bateu para ir ainda mais longe nesses conceitos avançados de Web3, corre lá e acessa o site forge.college. Tem um universo de conteúdo incrível por lá esperando para ser explorado. Esta análise foi uma realização da The Foundry by Forge College. A gente se vê na próxima imersão. Até lá!